Shalom, shalom. Voltamos então com as nossas lições de hebraico, para pelo menos a gente concluir essa parte dos diacríticos, né? Das letras, tá? É, bom, a gente sabe que o hebraico não tem vogal, mas com o tempo ficou um pouco difícil da gente sonorizar a- as letras hebraicas e as palavras, melhor dizendo, por questão da dispersão, né? O judeu foi disperso pelo mundo inteiro, né? Então, a gente tinha judeu lituano, judeu, a gente chama de Ashkenazi, né? Judeu alemão, judeu polonês, judeu em Cracóvia, judeu na Rússia, né? Em geral, judeu em Sefarad, que são os sefaraditas, né? Onde eu venho, né? Países árabes, Egito também, países africanos, né? Enfim, Portugal, Espanha, e tal. Então nós temos judeus espalhados aí pelo mundo todo, pelo mundo todo, e os judeus começaram a ter dificuldade, né? A gente tinha judeus agora no Iraque, que é a antiga Babilônia, né? Líbano, e os judeus agora estavam falando árabe, estavam falando aramaico, estavam falando outras línguas que não o hebraico. E com isso foi ficando difícil a leitura. Por quê? Porque a Torá ela era toda escrita somente com as consoantes, somente com o Aleph Bet. Então, para os judeus mais não eruditos, né, que a gente chama, era complicado para que esses judeus tivessem como fazer a leitura mesmo do texto. Então, um grupo de homens na época medieval, né, medieval ali, né, 101 até, bom, resolveram introduzir no texto hebraico alguns sinais que iam ser notações de vocalização, ou seja, as vogais, tá? A gente não chama de vogal porque a vogal em si ela faz parte do alfabeto no nosso raciocínio ocidental. Então, a gente prefere não chamar, a gente chama de massoréticos, tá? Que vem de massorá ou messorá, que quer dizer tradição. Então, os massoréticos, que foi colocado na Torá pelos massoretas, eles fazem o trabalho de resguardar a tradição gramatical, né, e fonética de cada palavra. Então, olha que coisa interessante. Para que essas pessoas pudessem vocalizar direitinho, elas tinham que saber exatamente cada palavra e o que a palavra significava e a conjugação dessas palavras. A junção delas com as preposições inseparáveis, com N coisas, né? É a mesma coisa do português, né? A pessoa tem que saber a conjugação verbal, né? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, né? Eles vão, vós ides, né? E assim por diante. Então, a mesma coisa acontece com os maçoretas, né? Os maçoretas, eles têm um conhecimento de hebraico muito grande, e por isso nós podemos confiar na interpretação bíblica, e a gente vai ver isso depois, que esses homens trouxeram para nós. Porque eles sabem o que está escrito, e eles sabem o que quer dizer cada palavra. E eles explicam, né, cada palavra. Então é importante a gente ter isso em mente, ok? Bom, passando aqui, beleza? Só para a gente dar uma revisada, né? Aqui, ó, aqui, né? Da direita para esquerda, né? Nós temos, né, de cima para baixo, nós temos o nosso alfabeto, que está aí. Eu espero que esteja dando para ver como eu estou vendo aqui, né? Espero que o programa não faça nenhuma pegadinha, né? Então, aqui em cima a gente tem o Aleph, depois, logo embaixo, Bet, Gimel, Dalet, Re. E é interessante que no quadro ao lado, né, no quadrinho do lado, a gente colocou o som que cada um, né, representa. Pode ver que o bet e o bet ali tem o B e o V,
justamente na mesma posição em que aparece o bet sem o dagueche, sem o pontinho, e o bet com o dagueche, com o pontinho. Mostrando que com o ponto ele tem o som de B, que é aquele o V soprado, mas que o pontinho segura, né? B, né? Aí, B, ok? Então, B, né? Ou V, ok? O Gimel, som de G, o Dalet, o som de D, o Ré, com esse som do H, R, soprado, o Vav com som de V mesmo, depois o Zain com som de Z, o RET com som de CH, né, o RR alemão, né, que é o RR carro, depois o TET com som de T, o IOD com som de Y ou I, a maioria das vezes translitera como Y, o CAF e aí você tem o CAF com dagueche, o CAF sem dagueche, né? Eles ambos aí com a representação direitinho, né? Do lado esquerdo seu tá o CAF com o dagueche, do lado direito o CAF sem o dagueche, né? Mostrando que aí no caso o CAF, opa, barulho aí, né? O CAF sem o dagueche tem o som de RR, aquele CH alemão, né? E o CAF com o pontinho tem esse som de, né? Vê que o pontinho ele segura, né? Você vai, não, ok? Tá? Lá no passado, os hebreus nascidos e criados dentro da tradição lá antiga, eles iam falar esse kaf sem o dagesh como kaf, kaf, né? Entendeu? Hoje já fala arrastar, né? Antes era cã, 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 né? Ele dava uma travada e soprava ao mesmo tempo. E aí com o dagueche era cã mesmo, né? Cã, tá? Mas aí isso perdeu-se, não tem mais essa articulação, né? O hebreu não tem mais o ouvido treinado, nem a garganta treinada para absorver essas sutilezas da fala, como os japoneses e os chineses, por exemplo, né? Muita coisa que eles, por exemplo, um sim, né? Né? Dependendo do é um sim ou não, ou mais ou menos, né? Eles têm o ouvido treinado para essa sutileza, tá bom? Bom, Lamed, o som de L, Mem, som de M, Nun, som de N, Samer, que aí ficou esse Ozinho, né? Perfeito. Som de S, o Ain, né? Ain, não tem som, igual o Aleph lá no outro canto, opa, lá no outro canto, né? Lá, que minha mão não vai lá, né? Lá, no outro canto, tem o Aleph e aqui a gente tem o Ain, né? O Ain também não tem som, é igual o Aleph. Depois a gente tem o Pei e o Pei com som de P e som de F, com o pontinho, som de P sem o pontinho, som de F. Sadi, que é esse eu botei ZZ, né? Porque é a palavra pizza, mozzarella, né? Ragazzo, né? Então esse ZZ aí, né? Kof, que é o som de Q mesmo, né? Pode até usar o som do K mesmo, esse som duro, né? O R, o resh, perdão, que tem o som de R, né? Resh ou resh, tanto faz. Tanto aqui, quanto tá perfeito, ok? O Shin e o Sim, né? Só aí que eu dei mole, porque o Shin acabou ficando do lado de lá, né? E o Sim acabou ficando do lado de cá. Mas o Shin que tá do lado de lá, opa, tá do lado de lá, tá vendo aqui, ó? Tá do lado daqui, tem som de SH. E o Sim, que acabou ficando do lado de cá, tem som de S, né? É só ver o pontinho. Olhou na página, o pontinho está do lado direito, então tem som de X ou SH, shampoo. O pontinho em cima desses três aí está do lado esquerdo, tem som de S, sapo. E o Tav, que é igual ao TET, tem som de T, tá bom? Do lado de cá, eu botei as letras Sofiot, né? Bem lá no cantinho, né? Lá no canto, lá, ó, lá no final, lá, tá? A gente tem as letras Sofiot, né? O Kaf, que é o som de RR, o Mem, som de M,
o nun, né, que viu aí que o nun passou da linha, né, o N, né, em som de N, o F, o pei, sem o dagesh, obviamente, tem som de F, né, no final, tá bom? E o tsadi, sofite também, que ele tem essa forma final, né, ele fura a folha, tá bom? Em vez de ele ficar de joelho, né, que é o tsadi, é o tsadik, né, o justo, tá de joelho, orando, né, fazendo assim, ele já não vai está de joelhos, ele está de pé, mas meio que furou o chão, tá bom? Agora a gente vai ter uma coisa muito legal que são as vogais, para a gente começar a ler, começar a falar o que a gente está vendo, né? Então, eu usei aí a letra Aleph, porque ela não tem som, tá? No hebraico moderno, o Aleph vai ser quase que uma letra A, mas isso não é para nós. Nós estamos estudando hebraico bíblico porque para nós interessa mais o hebraico bíblico, ok? E quem fala o hebraico bíblico fala o hebraico usual, mas quem fala o hebraico usual não conhece mais 90% das nuances e interpretações que tem no hebraico bíblico. Por isso é importante estudar o hebraico bíblico, ok? Então vamos lá. Eu pus o Aleph, porque ele não tem som, então ele vai levar o som da letra que está embaixo dele, né? Do sinal que está embaixo dele. Então, coloquei aí para ter uma ideia também do tamanho, né? Que esses sinaizinhos vão ter. Eles são pequenos, eles não são grandes, eles são pequeninhos para poder caber embaixo, na frente ou em cima da letra. E é isso que é legal. Por quê? Porque os maçoretas, eles fizeram o quê? Eles tiveram cuidado de não alterar o texto bíblico. Não é que é um sidur, né? Tem uma Bíblia aqui que fica melhor. Eles tiveram o cuidado de não alterar o texto bíblico. Então, o texto da Torá, pelo menos, né? Então, isso aqui, isso, tá, o envelopinho da oferta. Então, olha que legal. Eles me pegam, né? O texto da Torá, ele já era. Não vai dar para ver, né? Não vai dar para ver. Não vai dar para ver. Mas depois eu vou arrumar uma imagem e mostrar a você. Então, o texto da Torá, ele era escrito no rolo, ele é escrito no rolo de pergaminho, ou ele é escrito em livros, né? A gente chama de Humash, tá? Livros assim. Chama de Humash, Humash, Humshei Torá, né? Os 5 livros dos 5 da Torá. E aí o que que acontece? O texto era escrito numa forma que ele era retangular, né? Ele é retangular, né? Vai naquele tamanho. E o pessoal ficou meio preocupado, falando assim, gente, a gente não pode acrescentar e nem tirar nada da Torá, né? Vai colocar as vogais, a gente não está acrescentando, a gente só está trazendo a existência, como Deus trouxe a existência, aquilo que já estava nele, né? Mas não existia, ele trouxe a existência, ele manifestou no mundo físico, né? Então nós também não vamos alterar a Torá, nós vamos apenas trazer a existência, trazer a visibilidade aquilo que já está no texto, né? O Bereshit, né? O I não tá, né? Bereshit, né? I. Ele não tá visível, mas ele tá ali, soprado, falado, precisa falar ele, senão a palavra não é palavra, né? Não é Bereshit. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos apenas fazer com que essas vogais agora sejam vistas. Elas estão ali, mas elas não são vistas. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer com que elas sejam visíveis. Olha que legal. Mas nós não queremos alterar, né, o tamanho do texto, quadratura, né, a quantidade de pedaços de pergaminho que são costurados um ao outro para fazer um rolo de Torá, pois é tradição, não pode alterar. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas vogais, vai trazer à existência esse som que já existe, mas com algumas notações abaixo, ao lado e acima do texto que já está escrito. Então, dentro do texto escrito, eles trouxeram à existência essas vogais. A gente
acha muito difícil que esse grupo de homens tivessem, assim, criado da cabeça deles todas as regras que a gente acaba vendo no texto da Torá e no texto da Bíblia. Então a gente acaba acreditando que, na verdade, já existia alguma espécie de tradição herdada que só não era escrita e que os maçoretas resolveram escrevê-la para que nós pudéssemos visualizar e sonorizar, ou seja, algo que era guardado, né, as sete chaves e não era visualizado, agora saiu do cofre e passou a ser visto, porque a gente acredita que os grandes eruditos provavelmente eles eram ensinados na Torá, vendo um rolo ou um texto que já continha esses símbolos, tá bom? E aí depois eles aparentemente trouxeram, igual o Talmud, né? O Talmud ele eram debates dos rabinos e era uma lei oral que não era sonorizada, não era visível, né? Não era escrita, não estava no papel, não estava no rolo, não estava em lugar nenhum assim. Mas aí alguém teve a brilhante ideia e disse assim: tem que escrever. Se não escrever, nós vamos perder essa lei, né? Então resolveram escrever. Então, a mesma coisa a gente acha que aconteceu com os maçoretas, né? Alguém resolveu, falou, tem que escrever, e resolveu escrever. Bom, então a primeira aí, né? As duas primeiras letras, que estão aí com a letra A, né? Tá o A de um lado, né? Vou fazer assim que está ao contrário, né? A de um lado, e o Aleph com o símbolo, né? Que representa aí, tá? A letra A está do outro lado, né? E lá ela está isolada sozinha, né? Lá no cantinho, né? Ela está isolada sozinha, ok? Então vamos lá. Não é difícil, é só questão de lembrar, né, da forma e do som que ela tem. Por exemplo, Aleph, com esse Tzinho embaixo dela, que a gente chama de Kamatz, tem o som de A, ok? Aleph com esse tracinho embaixo, tracinho pequeno embaixo, que é o chamado patar, tem som de A. Então você tem A, A. Aí você tem o E. O E nós temos três maneiras de mostrar o E. A gente tem o E de ele, que é esses dois pontinhos que a gente chama de tserei, serei, né? Tá vendo o tsad aí, ó? Serei, né? De pizza, né? Serei. Do lado do tserei, né? Do Aleph com tserei, a gente tem o tserei sozinho, e do lado do tserei a gente tem dois pontinhos, um em cima do outro, assim, ó. Dois, né? A gente tem o que a gente chama de Sheva, que é um A muito furtivo, um E, perdão, muito furtivo, né? E. É um E, né? E. El, E. Tá? Às vezes ele nem é falado. De tão insignificante, às vezes, o som dele, não ele, mas o som, aí ele nem é falado. Por isso que a gente tem o Sheva mudo e o Sheva audível. Mas isso é na palavra. Às vezes o próprio Sheva audível não é audível. Por exemplo, brachá, o Sheva ali, é berachá, mas ele não. Brachá, ok? Embaixo do tserei, a gente tem três pontinhos, igual maçonaria, né? Dois em cima, um embaixo, que é o segol. Segol, ok? Segol. São esses três pontinhos aí, chamados segol, tá bom? Embaixo, agora, nós temos o i, porque a gente teve né? E. Agora nós temos i e outro i lá em cima, né? E esse aí é o chamado hirik. 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 É o i. É um pontinho, em vez de ser em cima, é o pontinho embaixo. No nosso i é um traço com um pontinho em cima. No nosso aqui não, é o pontinho embaixo vai denotar que há um i. Então, olha que interessante. A gente tem em cima aí, ó, como o Aleph não tem som, então a gente não precisa se preocupar com ele. É só a gente focar no que está embaixo dele. Então, ó, A, E, I, ok?
Minha Nossa Senhora do pregador itinerante, como é que eu vou saber quando é um, quando é outro e tal? A palavra em si, ela já é escrita com essa vogal que o senhor vai conhecer. Acabou, entendeu? Ah, mas quando tiver alteração? Quando tiver alteração, será lógica. Vai se tornar lógico por causa da conjugação da palavra. Mas fora isso, a palavra, quando for escrita no seu infinitivo, do jeito que o senhor a conheceu, é como ela é, ok? Não tem variação. Ah, uma palavra pode ser com uma vogal, pode ser com outra. Não, 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 não. A palavra tem que ser escrita de acordo com como ela foi dada, pensada, né, idealizada, ok? Deixa eu me jogar aqui para o outro lado aqui, aí, pronto, né, para ficar, para aparecer ali, né? Então, olha que legal. Agora a gente tem outro i, né? Outro i, que é o Hirik Gadol, pois ele tem um pontinho embaixo do Aleph e mais um iode, né? O iode aí tá só um tracinho pequeno, mas é a mesma apóstrofe, é o iode, tá bom? Então, pontinho embaixo, o iode lá na frente. O iode já tem som de i. Então, para a gente entender que ali é um i mais i ainda, botou o pontinho e botou o iode lá na frente, ok? Então, essa vogal composta, né, por o pontinho embaixo e um iode em cima, né, que é o tracinho, é o Hirik Gadol, ok? É i também. Depois a gente tem a vogal O, que é o Aleph, e o pontinho, perdão, na parte superior esquerda. Esquerda. Como a gente está lendo da direita para a esquerda, né? Eu sei que aqui está aparecendo ao contrário ali, mas não tem problema. A gente tem que entender que o pontinho sempre vai aparecer à esquerda, ok? Qualquer vogal que vier depois vai aparecer à esquerda, abaixo ou à esquerda, ok? Da consoante. Sempre assim. Toda palavra começa com consoante. Nenhuma palavra começa com vogal, tá bom? Toda palavra começa com consoante. Ah, mas Ierushalayim tá com i. Não, é consoante iod, ok? Por mais que ela tenha um som de i, mas ela é uma consoante, tá? É a consoante y, tá bom? Vogal a gente só tem cinco, né? Então a consoante y, que tem som de i, está começando a palavra Yerushalayim, tá bom? Então a gente tem aí, ó, O, né? Que é o pontinho em cima do Aleph, na parte esquerda sempre, tá bom? O. Depois a gente tem uma variante do O, que é o Vav, lembra do Vav, né? O gancho. O Vav com o pontinho em cima faz O também, tá? O, tá bom? Depois nós temos U, a letra U, ou a vogal U, ela tem essa forma aí. O nome do O é Rolam, Rolam, tá? O Rolam, se for o caso, Rolem ou Rolam. Eu chamo de Rolam, é mais comum nas gramáticas, tá? O Rolam é o Rolam ou Rolam Vav, tá bom? Aí o U é o Shuruk, não é o Shurek, mas é o Shuruk, tá bom? Que é esse Vav com a barriguinha para frente. Igual o senhor não, que o senhor tá magrinho, mas eu tô meio, né, querendo ficar com a barriguinha bem sem vergonhazinha. Então é o Shuruk, que é o Vav, a letra Vav, com o pontinho à frente dela, ok? À frente porque ela está indo, né? A gente está olhando da esquerda para direita, ok? E embaixo de tudo, que é outro U, que são três pontinhos. Ele começa da esquerda e vai mais dois para a direita. Desce, né? Vai numa escadinha. É como se a letra estivesse subindo. Ok? A ideia é essa. Mas para escrever mais fácil e lembrar, começa da esquerda, no pezinho da letra, ou no limite da letra, três pontinhos para trás descendo. Ok? Então é o Kubutz. Kubutz, ok? Então olha que legal. A gente tem lá no primeiro A, a gente tem Kamatz,
patar, segol, serê, perdão, segol, Hirik, aí sobe aqui, Hirik Gadol, Rolam, Rolam Vav, Shuruk e Kubutz. São o nome das vogais, ok? Indo de lá, vamos tentar ler de novo aqui, ó. A, E, agora lá no Ezinho pequeno, né? Né? Um E também. Desce para os três pontinhos. I, sobe lá agora. I de novo. Esquece as vogais. Olha lá para a forma do. Olha lá para a forma do negócio. Lá. I, O, U. Pronto. Né? U. Ok? Então, para a gente ver se a gente está ok, vamos, né, rapidinho aqui numa norma gramatical. Eu falei muito do dagesh, né? Existe um grupo de letras que, naturalmente, no hebraico, tem sons alterados na presença de uma acentuação gráfica chamada dagesh, que é o bet, gimel, dalet, kaf, pei, resh e tav. Hoje, só o bet, o kaf e o pei tem alteração fonética com a presença do dagesh. As outras caíram por terra. Nós não temos certeza de como elas eram sonorizadas nos tempos bíblicos, ok? Então a gente usa a forma enrijecida dela, tá bom? O dagesh é um pontinho que aparece no interior de algumas consoantes para lhe dar uma pronúncia dura ou duplicar a fonética, né? Falar de uma forma dupla, né? Fenômeno esse que os ocidentais raramente conseguem reproduzir, na verdade não conseguem, né? E esse grupo de letras é Beged Kaporet, que a gente chama, usa mnemotecnia, a palavra mnemônica é essa, Beged Kaporet, tá? Que é roupa, né? A roupa de cobertura, a roupa que cobre. A ideia é essa, que é o pontinho que cobre, faz a letra ter uma força maior ou uma duplicidade, né? Ela é revestida. Aí a gente tem a brincadeira entre os pentecostais, né? Vestido e revestido. Aceitou Jesus, foi vestido do poder, da unção, do Espírito Santo e tal. Agora ele busca o revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo. Tem o batismo no. Aceitou Jesus? Todos são batizados no Espírito, no mesmo Espírito, bebendo da mesma água. Pois é o batismo com, que aí é o revestimento de poder, que é a capacitação e autoridade para fazer determinados tipos de trabalho na igreja. Então, bem, não vem o caso, mas só para eu acho que a coisa ajuda a entender o que está acontecendo ali, né? Bom, apesar de não conseguirmos duplicar o som, né, das variações da maioria das letras, tá, citadas, e ainda mesmo o hebraico não ter mais condições de fazê-lo, ainda ficaram preservadas três variações que são, como a gente já falou, né? O P, que aí a gente fala com o som de F, né? Fe, né? Mas essa letra não existe, não. É P, o nome das duas é P, tá? O Kaf, que aí a gente, sem o dagueche, a gente, né, faz o som de, né? Por exemplo, de Kaf. O Bet, que sem o pontinho a gente vai falar, né? Né? E alguns livros chama de Vet. Mas não, o nome é Bet, Kaf, Pei, mesmo jeito, tá? Mas só para a gente memorizar. E agora sim, agora, que legal! Muito bem! Nós vamos agora, então, juntar para formar as sílabas, né? As sílabas. Vamos lá. Kamatz está aqui, né? O Sheva embaixo do Bet, o Hirik embaixo do Bet, o Rolam em cima do Bet, Rolam Vav em cima do Bet e o Segol embaixo do Bet. Note que eu vim da direita para a esquerda, né? Do final para o início, como vocês chamam, né? Então vamos lá. Lá no final da página, lá no. Cadê? Lá no finalzinho. Vai para lá, vai para lá. Vamos para lá, final lá, no final da página, na parte de cima, né? Tem o bet com um pontinho e um Tzinho. Como é que se sonoriza isso aí? Bet tem som de B, o Tzinho tem som de A
Então, B com A, ba. Muito bem. Ba. Depois o bet, que tem som de B, com o Sheva, que tem som de E, bé. Aí ficou fácil, né? Aí já ficou fácil. Aí ficou fácil, né? O bet com o I, o Hirik, tá embaixo. Bet com o sonzinho do Hirik. Hirik, né? Bi. Bet com o rolam. Rolam. Bo, né? Bet com Rolam Vav, o, né? Bó de novo. E o Bet com Segol, né? Que são os três pontinhos embaixo, que tem som de E, Dé. Então, voltando lá de novo, né? Lá no comecinho de novo, né? Bet com Kamatz, Ba. Bet com Sheva, Be. Bet com Hirik, Bi. Bet com Rolam, Bo. Bet com Rolam Vav, Bo. Bet com Segol, Be. Linha de baixo, lá no começo de novo, mas na linha de baixo. Aqui, ó, seguindo essa linha aqui que está na minha cabeça. Aqui, ó, lá no final. Não preciso falar, né? Já repetiu ali. Então é Bi. Bet com o Tserei, que é, né, Ezinho também. Tserei, erei, tserei, ei, bei, né? O Bet com patar, então, ba. Bet com Hirik e Yud, né? O Yod. Hirik, ó, i. O nome da vogal já tem nela duas vogais que denunciam qual é o som dela, né? Hirik, hirik, ó, i, bi. Bet com kubutz, ó, kubutz, bu. Muito bem. Deixa eu tirar o cabeção daqui, que né, tá no Paraíba. Aí, oh meu Deus. O bet o bet com o Shuruk. O Kubutz, o primeiro agora, Shuruk, ó, Uuk, Shuruk, muito bem, Bu, né? Bet com U, Bu. Ah, agora ficou legal, fiquei pequenininho, ficou legal, né? Vamos tentar agora sem eu falar, né? Vamos tentar sonorizar aqui. Vamos lá. Rei com patar, ó, patar, a. Shin com o Sheva é o único que tem EA, né? Mas é Sheva, né? É She. Sin, olha como é que trocou já o pontinho de cima da cabeça do Shin ali, ó. Virou pro outro lado, né? Então agora é Sin, é S, né? Sin com Hirik, né? Si. Aí o Kaf sem o Dagesh. Sem o Dagesh, tá sem o pontinho dentro. Então é Ré. Muito bem, Ré. Né? Agora, Resh, que é o som de R, né? R, com o Shuruk, né? Ru. Isso mesmo. Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Pei, com pontinho, que é P, né? De pato. E o patar, ó, patar, pá. Pegadinha do malandro lá embaixo agora, ó. Lá do outro lado. Lá do outro lado, que é o pei de novo, sem o dagueche. E o A, né? Pá. O tet com o I. Ti. O rei com o ririk. Ri. O ain, que não tem som. E o I, o ririk. I, né? Também. Um é ri, outro é I. O dalet com o segol, que é o E, né? Segol. Dé. E o Aleph, que também não tem som, né? Aleph, não tem som, com o Tsere, que, ó, Tsere, Ere, né? Muito bem. Isso aí.
Vamos lá agora. Agora eu quero ver. Agora a porca torce o rabo, né? Eu vou falar, vai repetindo aí. Eu acho que agora tá sabendo, né? Tá sabendo. Acho que já deu tempo de. Opa, peraí. Mem com camas. Ma. Sabe com camas. Sa. Tudo começando lá no canto, lá no canto, em cima. No canto, em cima. Ma. Sa. Na. Fa. Za. A. É. I, né? Oh, perdão, A, E, O. Pegadinha tudo também. A, E, O, né? Aleph com Kamatz, A, Aleph com Segol, E, Aleph com Rolam, sozinho lá em cima, O. Já perdi já 10 pontos aí com o professor, meu Deus do céu. A linha do meio, lá no começo, lá de novo, da direita para a esquerda. Samer com Kamatz, tá. Aí eu não vou mais falar o nome da letra, que eu acho que agora já é até abuso com o senhor, né? Ra, tá, vá, sa. Mudou o pontinho ali, ó. Chá, di. Agora é di, né? Porque tá embaixo, né? No hebraico é o contrário, né? Embaixo é i, em cima é ó. Di, lá. Vamos agora, opa, aqui, para baixo aqui, linha de baixo. Za, ga, ré, que é o rete, né? Ré, gué, gó, gui. Não tem gi, né? É gui. Hum, um tempinho aí que o senhor se acostuma. Vou mandar esses slides para o senhor. Então, olhar, imprimir, memorizar, colocar no escritório, tá bom? Muito bem, já que a gente fez aí uma, uma soma, né, de consoante com vogal, vamos tentar ler agora, né? Vamos tentar juntar aí, ó, lá em cima, lá direito, sempre, ó, no canto em cima, no canto sobe, ok? Lado direito lá. Vamos lá. Bet com daguechezinho dentro, som de B de bola, e o Sheva, né, que tem som de E, né? Então, o Sheva é, o embaixo do Resh aí é o outro E, aí lá já chegando no final é um I, tá vendo? Um I com iod, ó, um Hirik Yud, que é um Hirik Gadol, tá vendo? Então vamos tentar sonorizar isso. Ah, não tem nada embaixo do Aleph, Paulo. Não fala nada. Tem nada, o Aleph não tem som, fala nada. Não tem nada embaixo do Tav, aqui no final dessa palavra que você colocou. Fala o som do T de Tav, acabou. Então vamos lá, ó. B, Re, Aleph não tem som, Shin com I, ó, I, né? Que é o I embaixo e o I do lado, que é o Iod. Shi, Tav, né? Que é o Tav é o Tzinho ali. Então, Shit. Então, som de T. Tav tem som de T. Então, ó. Be, re, shit. Rapaz, é Bereshit. Ah, que legal. Bereshit. Palavrinha do lado de Bereshit agora. Né? Bereshit, já deu. Já sabe ler. Bereshit. Vamos ler qual é a palavrinha que está do lado ali. Shin, com E embaixo. Mem, do lado, som de M. Vav com pontinho em cima tem som de O. Deixou de ser Vav, virou O, porque botou o pontinho em cima, ele vira O. Então, O e o Tav de novo no final, né? Esse bendito desse Tav, né? Que tem o som de T. T, T, né? T. Então, vamos lá. Mote. Primeira palavra, Bereshit. Segunda palavra, Shemot. Olha que legal. O senhor já leu o primeiro livro da Bíblia e o segundo livro da Bíblia. Bereshit, que é Gênesis, e Shemot, que é Êxodo,
porque na verdade a palavra Shemot quer dizer nomes. Mas é Bereshit, Shemot. Simples assim. Isso é hebraico. Ah, mas isso aqui é hebraico. No meio, palavrinha que está no meio. Vave, aí agora não tem pontinho nenhum, então tem som de V, porque tem um patar, tem um tracinho embaixo dela. Então, V com A, ou Vave com A, Vá. Aí tem o iode e o pontinho embaixo. Então, o iode está com o som dele de I, mas tem um I embaixo do iode, porque o iode é consoante, lembra sempre. Então ele só é ajudado. Às vezes ele é ajudado pelo izinho que vem antes, às vezes ele está sendo ajudado pelo izinho que vem depois, aí fica logo embaixo dele. Então, vá e aí a gente tem o kof, né, que tem o som de que, né? Que mais vai ter um som de C duro mesmo, né? Pode ser, se lembrar como se fosse um som de C, mas a transliteração é o que, mas é um som de C, tá bom? Vai, aí tem o R, ou Resh, que tem o som de R, e o Kamatz embaixo, que é o som de A, e o Aleph, que não tem som de bulhufa nenhuma. Ele está ali, mas está só para fechar a palavra, para dizer, ó, acabou, não tem mais palavra. Então, ó, vá e crá, né? Crá, vai crá, que é o terceiro livro da Bíblia, Levítico. Olha que legal. Bereshit, Shem, isso, Shemot, Vaikra. Puxa vida, já está falando mais hebraico aqui. Ó. Vamos lá. Agora a linha de baixo, lá no finalzinho, lá no final, lá no cantinho lá. Beit com patar, né? O bet tem som de B, patar tem som de A. Igual o patar que a gente viu em Vaikra, né? Patar embaixo. Então, bet com patar, ba. Mem, agora vem do lado, vem o mem, com o i embaixo, que é o hirik, tá embaixo, né? Ba, mi, aí agora dalet, com o sheva, é um ezinho fraco, bamide, de, tá? Esse é, ó, bamide, tá? Que aqui ele vai ser obrigado a ficar com um sonzinho, né? Fraquinho, porque ele tá juntando com o bet que vem logo depois. Bet de novo com patar. Ba lá atrás e ba aqui na frente, né? E o resh, que é o R, que tem som de R. Arr, né? Então, ó, vamos ler a palavra lá no começo? Ba midbar. Bamidbar. Bamidbar quer dizer no deserto, que é o quarto livro da Torá. Olha que legal, ou o quarto livro da Bíblia. E por último, não menos importante, palavrinha que está logo aqui, ó, pertinho de mim. Opa, ai, fazer uma cosquinha nela, né? Dalet com o ezinho, de, né? O ezinho pequeno é de. Beit sem o dagueixa agora que eu quero ver. Agora eu quero ver se lembra. Né? Beit sem o dagueixe, sem o pontinho dentro. Meu Deus! Vida ou morte? Caso de pergunta de vestibular essa agora, hein? Dalet com Sheva, que é o Ezinho pequeno, Bet sem o Dagesh, Kamatz embaixo, que tem som de A, e o Resh com o I, que é o Hirik. É o Hirik Gadol agora, ó. O I tá aí, ó, pequeno aqui, o pontinho embaixo, e o Iod lá em cima. Então, e o Mem Sofit, que é o M final, né? Então, ó, de não sabia que você sabia? Eu sabia. Tá o bet sem o pontinho, devarim. Devarim, né, de R, Devarim, ok? Então a gente tem, voltando lá em cima, Bereshit, Shemot, no meio, Vaikra, embaixo no canto direito, Bamidbar, ou falar tudo junto rapidinho, Bamidbar, e por último, Devarim. Devarim. Beleza?
Então, eu acho que é isso. Acho que já deu para a gente é, completar, né, formação de sílabas. Agora é só a gente estudar mais um pouquinho, ler mais um pouquinho algumas sílabas para memorizar, tá? A próxima aula eu vou trazer uns exercícios para a gente ir falando essas sílabas, para a gente memorizar mais, e depois a gente vai para a formação de palavras, tá bom? Até a próxima aula, tá aí, querendo Deus, e como dizemos, né, em hebraico, lehitraot. Olha lá, lehitraot. Até a vista, até mais ver, tá bom? Baruch Hashem, tudo de bom. Shalom, meu presidente.